Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui na nossa classe da Escola Sabatina. Para mais uma vez, juntos nós estudarmos essa lição maravilhosa que fala sobre o amor e a justiça de Deus. Um Deus que te ama, que me ama, ama cada um de nós com amor eterno. Imagina, com amor eterno te amei. Olha que mensagem linda Deus deixou registrado para mim e para você. Ele te ama muito, ama os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Então é bom você compartilhar com eles a nossa classe, o que você conheceu, o que você aprendeu, tudo aquilo que a gente aqui conversa. É bom você compartilhar com seus amigos, sabe por quê? Porque Deus nos prepara e a classe da nossa Escola Sabatina nos prepara para compartilharmos a verdade com os nossos amigos, parentes e até com o nosso inimigo. Eu sei que você não tem, mas se tiver, ore por ele, fale de Jesus para ele, para junto nós estarmos no céu. E hoje eu tenho aqui o privilégio de estar com uma pessoa que já esteve aqui algumas vezes, né? E é um prazer muito grande tê-la aqui novamente. Pastor, como é que o senhor está? Graças a Deus estou bem. Eu já estou me sentindo de casa, né? Tu já é da casa. É isso. Aliás, aí. Você manda na casa. Nós obedecemos e vamos. Que isso, eu já me sinto em casa pelos vários convites e sempre dando para eu estar aqui por conta da agenda e tal. Estarei porque para mim é um privilégio. Deus nos dá um privilégio de estudarmos para compartilharmos. Estudar para nós mesmos tem o seu valor, mas o maior valor mesmo é estudarmos para nós, colocarmos em prática, né? E compartilharmos com as outras pessoas o conhecimento que Ele nos deu. É isso que o senhor deseja que eu faça e também que os nossos amigos e alunos fazem, né? Exatamente. Façam, né? Assimilar, colocar em prática e aquilo que é bom para nós, compartilhar com outros. E olha, a lição dessa semana, que você que tem lição já estudou, e vamos recapitular, você que não tem lição, nós vamos aprender juntos, é o amor de Deus pela justiça. Né? Vivemos num mundinho que a justiça está bem atrapalhada, não está? Em todos os ângulos. É a justiça dentro de casa, fora de casa, são nos tribunais, nos governos, ou seja, está complicada a justiça. Será como Deus vê isso? Como Deus se relaciona com a justiça? Tudo isso nós vamos aprender juntos hoje com o pastor Lucas. Ele vai ser o nosso professor. E, por favor, preste atenção, porque essa lição é muito importante, tá? E agora é aquele momento fantástico, onde o pastor vai dirigir para nós uma oração, e você que tem algum pedido, algum agradecimento, tem um milagre que você quer que Deus faça na tua vida ou na vida de qualquer outra pessoa que você conheça, esse é o momento de intercedermos juntos. O pastor vai orar e você aí vai estar intercedendo. Kevin, tudo bem contigo? O Kevin também vai estar intercedendo com cada um de nós, e assim nós vamos chegar mais perto de Deus nesse instante. O senhor ora para nós, pastor? Vamos orar então? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de a cada semana termos esta janela, este link, este momento de estudo da Palavra de Deus. Amém, Senhor. E o Senhor tem nos dirigido a conhecer a Tua Palavra, a ensinar e compartilhar aquilo que aprendemos. Amém. Neste momento, Senhor, eu quero interceder por cada um dos ouvintes, dos que estão assistindo, seja em qualquer momento que ele esteja assistindo ou ela, para que a vida dele ou dela seja entregue em Tuas mãos. Por favor, Papai do Céu. Cuide da vida deles, esteja, Senhor Deus, com os desejos e anseios de seus corações, esteja, Senhor Deus, com as necessidades e atenda-os conforme a Tua vontade. Amém. Pai, por favor, se for para a salvação, se for para o testemunho e salvação de outras pessoas, nós clamamos por um milagre. Não porque há mérito em nós, não porque somos bons, mas no nome de Jesus. Pai, também pedimos que nos instrua na recapitulação e no estudo desta lição, para que o Teu Espírito, que um dia no passado revelou aos profetas, possa iluminar-nos a compreender em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou chamar a atenção para você. Kevin, bota para nossa imagem aqui. Na tua lição, quem tem lição, quem não tem lição, aqui na capa tem uma espada, né? Como sendo um pêndulo, onde tem duas balanças que são de pesos, né? Ali tem um mandamento, um coração, Cristo, e a palavra de Deus, onde a espada está assim, vamos dizer, ela está equilibrada, né? O que quer dizer espada? Muitas vezes eu e você, nós queremos um Deus da espada para os outros e do coração para nós. E o que essa lição ela vem mostrando para a gente, todo o instante da lição até aqui, que Deus ama a todos de forma
indiscriminada. Ou seja, Deus não ama um mais, um menos. Não existe nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos deteste. Esquece. Deus vai te amar sempre muito. Existem sim as opções que a gente faz de escolha e colhemos o fruto delas. Mas Deus te ama sempre. E hoje a gente vai ver como o amor de Deus, ele assim, é latente, né? Com relação à justiça. A justiça que Deus quer que eu e você tenhamos o tempo inteiro. E para dar início, o nosso verso diz assim: mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Está em Jeremias 9, 24. Eu, o Senhor, faço misericórdia. Eu achei muito interessante esse verso, pastor, porque já começa com uma das coisas mais lindas que tem, misericórdia, mas junto com a misericórdia colocou lá juízo e justiça. Que Deus maravilhoso. Como eu entender um Deus de misericórdia, que ao mesmo tempo ele faz justiça e juízo, pastor? Nosso Deus é um Deus amoroso. Veja, nossa cultura hoje está um pouco com as suas crenças debilitadas. Por exemplo, não é cabível amar e, por exemplo, castigar. Eu estou aqui dizendo no contexto paterno, Isso. materno. Ah, não, se ama não pode castigar. E é uma cultura que está enviesada por conceitos antagônicos à palavra de Deus. Mas na Bíblia nós vemos que quem ama, corrige. Quem ama, até castiga. E quem ama, até permite que o outro, em algum momento, passe, eu vou usar uma expressão aqui, perrengues. Porque a gente está acostumado e ouve muito o amor que é assim, protetor. Não deixa. Não, vai cair. Aí tal. Nem se ralar mais, os pais permitem os filhos. E era divertido. Por conta de um conceito errado de amor. Mas só que esses mesmos pais se esquecem que eles são fruto de uma educação que cometeu acertos e erros. Eu sou fruto dos acertos e erros dos meus pais. O meu filho, no caso, a minha filha, vai ser fruto de acertos e erros. Isso faz parte. Só que hoje a educação tenta proteger e não vê como demonstrar amor e corrigir ou até castigar. E aí, com essa visão errada, agora a gente leva para Deus. Né? Ah, não, Deus é amor. Deus é aquele que vai fazer só o bem. Onde está isso na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que sempre vai dar certo para os crentes, para os cristãos? Na minha Bíblia eu nunca achei isso, não. Não tem. E olha que eu procuro para ver se... É uma visão errada que nós temos de Deus. Na verdade, Deus é amor, Deus é protetor, Deus quer nos salvar, porém, a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus é justiça. E a justiça, ela, em algum momento, vai levar em consideração a injustiça. E a injustiça vai ser penalizada, e a justiça vai ser, como diz a própria palavra de Deus, vai ser, de alguma forma, bonificada. Não porque somos bons, mas porque ouvimos e por amor àquele que é bom, nós fizemos os atos de bondade. Veja bem, o senhor me falou, puxou uma frase aí que eu achei interessante, que a gente pensa que Deus pensa como a gente pensa. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, para os deuses, na questão da idolatria, como que, assim, a gente olha, quando a gente estuda, o senhor já estudou isso muito mais do que eu, quando o senhor olha os deuses dos panteões e os adoradores, como é que eram os deuses em relação aos adoradores e os adoradores em relação aos deuses? Veja, é até uma das grandes diferenças que os apologetas, quem são esses? São os defensores da fé cristã, trazem à tona. Todas as divindades, todas. E aí você, como eu e outros, já assistiram filmes, desenhos com essas mitologias. Esses deuses, eles são servidos. Esses deuses, eles requerem sacrifícios e nem por isso, os seus adoradores recebem graça diante dele. Olha que coisa bem complicada. Bem complicada. Enquanto a gente vai para o Deus da Bíblia, é o contrário.
Ele oferece sacrifício. Bem ao contrário, né? Ele oferece sacrifício. Ah, pastor, mas está falando de Jesus no Novo Testamento. Bom, mas todo o sacrifício do Antigo Testamento prefigurava o sacrifício de Jesus, que é Deus entregando. E outra, nós temos a garantia de que Ele cuida de nós. Amém. Agora, eu volto a dizer, cuidar nem sempre é fazer o que queremos, mas é sempre fazer o que nós precisamos. Você, como pai, já em algum momento teve que dizer não para o seu filho. Em algum momento teve que tirar algo do seu filho. É porque você amava ou porque você odiava? Porque amava. Então, Deus também. Em algum momento Ele tem que tirar. Em algum momento Ele tem que permitir algumas coisas acontecer. Mas isso não é não amar. Mas é a forma de Deus nos amar, porque o fim é a salvação e não esse mundo transitório. Então, os deuses lá que nós estudamos, como você falou, e você já viu em filmes, eles querem sacrifício, mas não têm nenhuma garantia do amor retribuído. O nosso não. Ele traz o sacrifício, ele dá a garantia do amor, mesmo nós virando as costas para ele. Ele nos ama e ele vai atrás de nós. Na lição de domingo tem algo muito interessante, pastor, que quando eu vou na mitologia, a gente vê que os deuses é a caricatura de quem os adora. Isso aí. Ou seja, aquilo que você falou, a gente passa para os deuses aquilo que a gente quer que eles façam para a gente, como eles agem. Uhum. E Deus, como o senhor falou, é totalmente diferente disso. Agora vamos lá. Justiça. Quando eu falo em justiça, quando eu penso em justiça, acredito que você aí que está em casa, quando pensa em justiça, já pensa lá na Suprema Corte do Brasil. Oh, coisa linda, né? Então, assim, quando a gente pensa em justiça, parece que justiça, ela está, o senhor já tocou nesse ponto, mas a gente vai tocar um pouquinho mais na parte de domingo, parece que ela está um pouquinho distante do amor. Entende? Aí, assim, quando eu olho para a Bíblia, como a Bíblia trata o amor e a justiça, parece que tem um verso que diz que anda junto. Existe isso mesmo? Sim, existe. A Bíblia fala que o amor e a justiça andam de mãos dadas. Aí, ó. E Deus, Ele é amor e Ele também é justiça. Veja, quando a gente vai pensar em justiça, a gente tem que nos colocar em duas posições. Pense, quando alguém é injusto comigo, eu clamo, eu esbravejo, eu quero justiça. Mas já parou para pensar quando você é injusto com alguém? Aí eu não clamo, não. Aí eu não quero. Eu nem lembro que existe justiça. Porque nós somos falhos. Mas Deus não. Entenda, em todo tempo Ele quer justiça. E aí nós precisamos cuidar. Eu até costumo dizer, cuidado. Porque a mesma justiça que vai te favorecer quando alguém for injusto com você, vai te repreender quando você for injusto com alguém. Então aquele negócio, pau que bate em Chico, também bate em Francisco. É isso aí. Então tem que tomar cuidado. E outro detalhe é que Deus, Ele é o único que pode dizer que é imparcial, porque Ele não é movido pelos mesmos sentimentos que nós. Deus é movido apenas por amor. Infelizmente, você citou aí as cortes, né? Por mais próximo da justiça que elas seguem, mas infelizmente no final sempre tem um viés de o que eu vou ganhar, um viés de o que é o melhor para todos, mas e para mim? Deus não. Deus sempre vai ver o que é o melhor para o ser humano, coletivo e também particular. Entendi, Deus é o único que é imparcial. E o que Deus espera de nós com relação a isso, pastor? Deus espera que nós aprendamos com Ele, que sejamos semelhança, né? Eu vi esses dias uma imagem na internet, onde tinha um leão bonito, um leão não tão bonito e um leão rabiscado por criança. Aí alguém colocou assim, esse bonitão é Jesus, esse que não está tão bonito é Paulo, e o rabiscado sou eu. Mas é assim mesmo, porque Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para Cristo, e então vermos como Ele age, com amor e com justiça e sermos. Mas eu queria aqui abrir uma imagem que eu li esses dias, eu até postei na internet, que eu gosto de postar algumas frases, e essa frase é muito interessante. Ela diz o seguinte, viva com a... Não encontrei aqui não, mas depois eu vou trazer, está em Provérbios, diz assim, ó, viva com justiça, mas se estiver entre viver a justiça e a misericórdia, o que a Bíblia manda a gente seguir? Misericórdia. Misericórdia. Então, agora, vamos trazer isso para Deus também? Vamos. Deus, Ele é justo, porém, Ele sempre vai dar preferência à misericórdia. Por isso que eu achei interessante esse verso. Começou com misericórdia. Depois juízo e depois justiça. Depois justiça. A misericórdia de Deus é o motivo por não sermos destruídos. Ou seja,
Muitas vezes nós merecemos ser destruídos, mas Deus age com misericórdia. Graças a Deus por Graças isso. a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Tem um versinho que eu achei bacana aqui, Miqueias 6,8, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Olhemos para Ele, que é o nosso modelo, entendamos, experimentamos e então agora pratiquemos com o nosso semelhante. É muito lindo esse texto. Na parte de segunda-feira diz assim: Deus é totalmente bom e justo. Agora, a pergunta que eu fiz aqui, até pergunta tola, mas vocês sabem que eu preciso aprender, né? Então vocês vão comigo e aprendem junto. O quanto Deus ama a justiça? Se Deus é totalmente bom e justo, o quanto Deus ama a justiça? Como Deus anseia a justiça? Sabe, nós que somos injustiçados amamos e queremos a justiça, né? Mas Deus, Ele ama muito mais, porque, entenda, tudo começou colocando em jogo o caráter de Deus. Qual era a grande dúvida que Satanás colocou no universo? Deus é bom? Não, não é bom. Deus não. é justo? Aí ele colocou que não. Então, quando Deus quer a justiça, Ele quer provar para o universo que Ele é bom e justo, mas não provar no sentido assim, estou certo. Não, não é isso. É assim, vocês entenderam? Vocês sentiram o meu amor e a minha justiça? Que quando Ele busca a justiça, Ele está também vindicando o seu caráter, porque o caráter de Deus é amor. Entenda, Deus não tem amor, Ele é amor. E Deus não tem justiça, Ele é justo. E aí anda junto tanto a justiça quanto o amor de Deus. É como que Deus, como se eu pudesse ilustrar assim, Deus tem duas pernas, um é o amor e a outra é a justiça. Sem um dos dois seria manco. Eu mudo, eu sou falho, Ele não, Ele é totalmente bom e totalmente justo. Agora, como é assim terrível, né? Como dói quando alguém comete algum tipo de injustiça, né? E o mais interessante, eu vejo às vezes assim, na própria internet a gente vê, quando alguém está sendo acometido de injustiça, como as pessoas que veem, elas se revoltam. Então agora eu fico imaginando Deus. Em Deuteronômio 32, verso 4, em Salmo 92, 15, diz que a justiça, Deus é reto, Ele é fiel, e a justiça faz parte do trono de Deus. Então, fique imaginando, eu fico às vezes imaginando, e você também tem que imaginar. Deus vendo eu sendo injusto com o meu próximo, com a minha esposa, com o meu filho. Às vezes eu estou impedindo com a minha injustiça de que as pessoas conheçam o verdadeiro caráter de Deus. Imagina como é que Deus fica, pastor. Veja, você citou aí Salmos 92, 15. Nele não há injustiça. Então, tudo que é contrário à justiça é injustiça. O justo viverá pela fé. Deus deixou bem claro que a justiça faz parte do governo dele. E você citou bem aí, a gente fica revoltado com algumas injustiças. Imagina Deus lá no céu, vendo, contemplando a injustiça. E pasmem, até que quando a pessoa não é conhecedora, mas e quando a pessoa é conhecedora? Dói mais, né? Dói mais, porque como que essa pessoa está dizendo que me conhece e está fazendo tal coisa? É lógico que Deus entende que somos falhos, não é nada disso que está sendo levado em consideração, mas é a injustiça praticada consecutivamente, é a justiça praticada ininterruptamente, é a justiça consciente. É essa injustiça que nós estamos aqui citando. Lógico que quando a pessoa não tem o conhecimento, ou quando é um acidente, que na vida do crente, do cristão, o pecado é um acidente. A gente erra o alvo. Exatamente, é um acidente. Mas eu estou falando daquele que é impenitente, continua fazendo, sabe que é errado, sabe que não deve fazer, e tema, diz né? que o conhece, e mas tema. Continua fazendo. Deus olha de lá e diz assim, ele não entendeu a mensagem, porque o Deus da Bíblia é um Deus que é sempre intitulado, como está em Salmo 7,11, como juiz justo. E Sonfonias, né? 3,5, aqui eu achei esse texto também muito bacana. Não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz a seu juízo a luz. Não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Ou seja, o conselho de Deus, olha, eu prescruto. Eu acho assim, tem um verso que eu acho muito bacana na Bíblia que diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E esse aqui já traz uma outra noção. O juízo de Deus, ou seja, o trazer à luz as injustiças,
também Deus traz a todas as manhãs. Ou seja, eu tenho que deitar com Deus e falar, papai do céu, me ajuda aí, me perdoa. E quando acordar, lembrar que começou tudo de novo, né? Tudo do zero. As coisas velhas ficam para trás e agora eu tenho que lutar por uma nova. A pessoa não pode nem ficar remoendo o passado que errou. Para que isso, né? É uma nova vida, vamos começar de novo. Se falhou com alguém, peça o perdão e vamos para frente. Mas também não pode pensar que sempre as coisas vão ficar para o passado. É tentar não errar. E quando errar, ser humilde, reconhecer e pedir perdão. É como eu falei, na vida do cristão, o erro é um acidente. Ele luta para acertar. Amém. E se nós pecarmos, se nós errarmos, papai do céu está lá, tá? Está lá, não esquece disso. Na parte de terça-feira, o caráter imutável de Deus. Peraí, Deus não muda? E aí, muda ou não muda? Não sei, eu sou aluno. Me fala aí, Deus muda ou não muda? Veja, é a mesma perspectiva que nós precisamos entender quando ele fala assim, ó, sede santo como eu sou santo. Ué, como? Difícil, né? Para você que está vendo aí, imagina aqui uma linha, na esfera de cima está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais nada, e nem ninguém. Na esfera de baixo está todas as criaturas, inclusive os anjos que não caíram e caíram. Então, o perfeito de Deus não é o perfeito do ser humano. Como entender? Simples. Deus não espera que você faça além daquilo que você pode. Mas o que você pode, Deus também não vai aceitar abaixo do que você pode. Mais ou menos assim, se você pode 7, Deus não vai exigir 8, mas não vai aceitar 6. 6, isso. E o seu 7 é o seu melhor, é perfeito diante de um Deus que é perfeito em todas as coisas. A mesma coisa é que o caráter imutável de Deus. Deus não muda. Porém, Ele nos ama. E lembra que eu falei anterior? Que Deus, às vezes, vai preferir a misericórdia do que a justiça? Quando Ele muda, entre aspas, não é que Ele muda, é que nós mudamos e Ele se adapta à nossa mudança para nos salvar. Deus não muda. E esse caráter imutável de Deus era e sempre existirá. Mas enquanto houver misericórdia, enquanto houver porta da graça, Ele pode até dar um passo para trás. Não porque Ele muda, mas porque você mudou e para te salvar. Olha que lindo. Um Deus imutável que dá um passo para trás, que muda até não é decisão, muda até a figura que Ele iria fazer por amor a você, porque você mudou e o aceitou. Na verdade, então, não é Deus que muda, sou eu que mudo, e aí as consequências mudam, porque eu mudei. A graça, a misericórdia, acima da justiça. E quando a gente vai na Bíblia, a gente pega, vamos pegar mais o Velho Testamento? Sim. A gente vê a dor que Deus tem quando Ele tem que castigar, quando Ele tem que repreender. Vamos olhar o povo de Israel. Deus quantas vezes falou, meu povo, por favor, eu quero mudar, eu não quero que Babilônia venha, eu não quero que aconteça isso. E quando Babilônia veio, ainda falou para os outros que ficaram, não se ajunte com o Egito, por favor, eu quero que você vá bem. Então, ou seja, a gente vê um Deus que castigou, maneira de dizer, que permitiu que Satanás trouxesse o juízo que devia ser trazido, né, ao povo, mas é o mesmo Deus que insistentemente fala, eu vou deixar. Mas da mesma maneira que ele fala, eu vou deixar, ele fala, eu queria estar aí. O coração dele, eu costumo dizer que o coração de Deus é mole. Mas coração mole? Por isso que é comparado ao coração de um pai, de uma mãe, porque é um coração amoroso. Os filhos erram com a gente, mas a gente deixa de amar? Não deixa. Olha o que diz Malaquias 3,7. Voltem para mim, o quê? Eu voltarei. Então, você entende qual que é a mudança em Deus? É assim, ó, volte para mim que eu volto para você. Não é que Deus muda, mas se você voltar por amor a você, Ele volta, Ele vai até você. É aquele Deus que pergunta assim, Adão, onde tu estás? Caim, cadê o teu irmão Abel? Então, Ele vindo atrás para salvar. A mudança de Deus é decorrente da nossa decisão de mudar. E Deus sempre quer nos salvar. Você que está em casa, Deus sempre quer nos salvar. E aí você começou a citar, e eu quero dar continuidade. Veja, imagina um guarda-chuva. E aí, quando eu faço a vontade de Deus, eu estou debaixo da proteção de Deus. Eu não estou dizendo que não vai ter problema e dificuldade. Vou até fazer assim ficar melhor. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade e problema. Mas estamos debaixo do guarda-chuva de Deus. Quando eu
me afasto do Senhor, começo a não fazer o que Deus quer, ele sai. E não é que Deus nos amaldiçoa, não é que Deus nos castiga, mas a simples ausência de Deus dá abertura para o mal e para Satanás agir. Deus não pune, mas ele não nos abençoar já é uma punição. E olha, ficar fora da bênção de Deus, eu acho que ninguém quer, e eu não quero não. E o interessante é o seguinte, quando a gente vê essa questão de Deus não muda, apesar que o senhor já tratou esse assunto aqui, mas na lição de quarta-feira vem falando assim, um Deus que se arrepende. Às vezes eu confundo, vou estar na lição errada, não importa, depois a gente vê na outra lição. Mas Jonas, para mim, é o maior exemplo de que como Deus é um Deus de amor e que tipo de arrependimento. Porque assim, a gente se arrepende porque a gente erra. Uhum. Então, se Deus manda um recado para alguém, não é porque ele erra. E às vezes a Bíblia trata a questão de o arrependimento nosso que leva a Deus mudar o que ele mandou falar, como um arrependimento de Deus, como se Deus falasse, ixi, errei, me arrependi. Como é que eu entendo esse arrependimento de Deus, pastor? Veja, primeiro eu tenho que ver o macro e o micro. Vamos para o macro primeiro. Veja, a visão de Deus dos ninivitas, que era um povo ali dos assírios, né, do descendente Isso. deles, era uma visão de misericórdia. Agora vamos para o micro, Jonas. Jonas sofreu na mão deles. Provavelmente amigos de Jonas morreram na mão deles. Esse povo era cruel. Só para você ter uma ideia, as cidades, essa cidade de Nínive, tinha várias entradas, e em todas elas tinham crânios. De quem? Dos que eles venceram nas batalhas, eles colocavam os crânios. Tinha pele humana, sabe pele de animal que serve de tapete? Lá era pele humana, que eles esticavam na entrada da cidade. Então era um povo mau e cruel. Jonas provavelmente teve alguém conhecido ou familiar que sofreu. Então ele teve medo também e pensou, esse povo não merece misericórdia. Entende a imparcialidade humana, que não é divina? E aí entra um outro ponto. Quando a gente pega a história de Jonas sem olhar esse contexto, não parece que Deus interferiu no livre-arbítrio de Jonas? Parece. Não quero. Ah, não, mas você vai. Não e a amarra. liberdade de Jonas? Não, é porque aí a gente está olhando muito limitado, olhando macro. Jonas, não é que Jonas não queria ir pregar, ele não queria ir pregar para essas pessoas. Aí Deus falou, não, para essas também. Sabe, aquele assim, eu quero pregar para o que me convém, para aquele que foi bom para mim. Deus falou, não, a minha graça é para todos. Não é que Jonas não tinha liberdade, mas Deus estava querendo ensinar para ele assim, olha, você tem que pregar para todos, a minha graça é para todos. E aí, então, as promessas de Deus e as promessas e o juízo de Deus pode ser dividido em duas categorias. Primeira, condicional. Segunda, incondicional. Vou dar um exemplo de uma incondicional, a volta de Jesus. Se você não quiser... Se estiver pronto ou não, ele vem. Ele vem. Então, as promessas e os juízos incondicionais não dependem da nossa escolha. Mas outras sim, que são aquelas, se você fizer isso, acontecerá aquilo. Se você se arrepender, diante de você a vida. Se não se arrepender, a morte. Então, quando a Bíblia fala que Deus ali se arrependeu, é justamente porque ele deu o si, o povo escolheu bem, e então ele foi, digamos assim, junto com o povo com a decisão. E se o povo não tivesse aceitado, ele ia continuar com a decisão de destruição. Então, na verdade, eu volto a dizer, Deus não muda, mas dependendo da nossa escolha, pela misericórdia para a salvação, então ele traz aquela condição da nossa escolha, e por isso que os ninivitas foram salvos. E aí você vê até Jonas chateado, Deus, salvou mesmo. Não mandou fogo. Mas, Senhor, por que você não mandou fogo em cima desse povo? O lado humano. E às vezes a gente é um Jonas, não é? Como? Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que cometem muita injustiça, muitas vezes no mundo político, hoje em dia está a coisa tão fervendo, né? Ah, por que não cai um raio do céu e mata aquele cara? Ah, por que não faz... Calma, Deus é diferente, né? Deus não vai se intervir dessa forma que a gente imagina e quer, né? E aí a gente precisa entender um texto de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. São todas. Você não está enxergando? Calma, mas calma. Né? Como diz um amigo meu, calma o coração, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Pastor, é um amigo meu que ele diz assim, se não fosse a doença da minha esposa, talvez eu não tinha conhecido Jesus.
E quem sabe Deus permitiu, não que ele colocou a doença, mas ele permitiu para o salvar, porque a salvação dele é maior do que a vida transitória nessa terra. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em todas as coisas, coopero, bem lembrado, pastor. Agora, fechando na parte de quinta-feira, que eu achei muito legal o fechamento, ou seja, aqui nós temos toda uma cadeia, um caráter de Deus imutável, um Deus que parece que se arrepende, um Deus que é totalmente assim, bom e justo, ama a justiça e no final vem assim, apegue-se ao amor e à justiça. Ou seja, por mais que pareça às vezes que Deus se arrepende, por mais que pareça às vezes que Deus muda, se tem uma coisa que eu posso ter certeza, vê se estou certo ou errado. Se estiver certo, me fala. Se estiver errado, também fala. Que o amor e a justiça de Deus é eterno. Isso nunca muda? Nunca muda, nunca mudou e não vai mudar. Veja, a gente precisa ter um equilíbrio, que é o seguinte: um lado, um grupo de cristãos acha assim, não, vamos colocar na mão de Deus, ele vai resolver tudo, e não busca nem os seus direitos. Veja, esse lado eu digo que está errado. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu em casa, chegando, fui ligar o computador e queimou. Estava queimado. Falei, ué, mas ele estava funcionando. Aí eu lembrei que acabou a luz. E aí eu fui e acionei a Defesa do Consumidor, a empresa de energia. Lá não era a CEMIG, era outra empresa. Aqui em Minas Gerais é como se fosse a CEMIG. E aí, então, eles não me pagaram. Não me pagaram a princípio. Aí, então, eu fui no Pequenas Causas, acionei um advogado, e aí, então, depois com o advogado, eles falaram, olha, nós queremos entrar num acordo, e nós entramos num acordo. Então, veja, eu não fiz nada de errado, como um cristão e como um cidadão. É um direito. Eles negaram primeiro, eu fui na segunda, digamos assim, segunda instância e ganhei. Mas ainda que não ganhasse, eu poderia ir em terceira instância. Mas se eu tivesse perdido de tudo, coloca nas mãos de Deus. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: você tem deveres, cumpra os seus deveres. E você tem direito, corra atrás dos seus direitos. Mas também não é a ferro e fogo. Sabe, às vezes, por paz, é melhor abrir mão até de alguns direitos. Sim. E aí, coloque nas mãos de Deus e fala assim, o senhor sabe que eu estava certo, mas estou abrindo mão para ter paz, para ter um bom convívio, mas está nas tuas mãos. Nós precisamos entender e nos apegar no amor e na justiça de Deus. Você pode buscar seus direitos, mas chega um momento que é melhor você abrir mão do direito e colocar nas mãos de Deus. Nós, como cristãos que seguimos a Bíblia adventista, temos, por exemplo, o direito da guarda do sábado. A Constituição diz que nós temos direito à crença, assim como os outros têm. Mas eu sempre digo para os membros, olha, tenta a conciliação. O último meio é a lei. E ainda assim, se não for baseado na lei que você for beneficiado, coloque nas mãos de Deus. E como eu tenho algumas histórias de pessoas que não foram garantidas seus direitos, mas Deus vai lá e muda tudo e acontece melhor do que ele imaginava. Sim. Um professor que não pôde dar a prova porque aconteceu alguma coisa, depois deu a prova, e não somente esse adventista, mas os outros tiveram outra oportunidade de fazer a prova, quando foi negado um direito lá atrás. É isso que a gente tem que entender. Busque o seu direito, corra atrás, diálogo, educação, saiba falar, saiba gesticular o seu direito. Mas, em algum momento, se tiver entre a paz e o direito, prefira a paz e coloque nas mãos de Deus. Deus, ele nunca erra. Deus, ele nunca falha. Mais cedo ou mais tarde, aqui nessa terra ou no céu, mas muito vai ser aqui nessa terra, a justiça de Deus será dada. Mas lembre-se que sempre com a justiça ele oferece o amor sempre, né? E a misericórdia. E isso é tudo para nós. Isso é excelente para nós. É bom sabermos que o Deus de paz é o Deus da justiça, é o Deus do amor. Eu vou lá para 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ou seja, na Bíblia, a gente viu lá em Salmos, né, que Deus é fidelidade e nele não há injustiça, Deus é reto. Mas também 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Olha que maravilha. Aquilo que você acha hoje que foi injustiçado, aquilo que a justiça não deu para você, que às vezes até irmão da igreja foi injusto contigo, seu esposo, seus filhos, e aquilo está dentro de você, tenha paz, né? O pastor foi muito, muito sábio em dizer, tenha paz, viva a paz. Sabe por quê? Um dia Deus trará tudo à justiça.
Tudo, tudo. E você vai ficar surpresa no céu, sabe por quê? Porque às vezes você vai querer uma justiça, aquele raio que cai, e Deus não vai dar o raio. E aquela pessoa que poderia morrer pelo raio, pelo seu exemplo de paz, vai estar contigo, vai estar conosco no céu. Então, vale a pena o amor e a justiça. Deus é assim comigo e com você. E vamos ser assim também com o nosso próximo. Eu queria aqui ler com você o que está lá em Caminho a Cristo, página 8, que diz assim, só um pedacinho. Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos e eternos laços que o coração humano pode conhecer, Deus procura revelar-se a nós, embora de maneira incompleta, e isso representa seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passam a olhar para Deus com medo e considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Aquela justiça que você precisa, Jesus vai te dar. A injustiça que você sofre, não esqueça, Jesus também sofreu. Mas Jesus nos convida para a gente lembrar no nosso versinho que é assim, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Justiça, ali é primeiro misericórdia, juízo e justiça. Que Deus nos abençoe para que a gente acredite nessa justiça de Deus e no que for possível, sermos sempre justos com as pessoas, sempre amarmos as pessoas. Vai ver que a gente vai ter dias bem felizes. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque na pessoa de Cristo Jesus nós encontramos a misericórdia. Muito obrigado porque também na pessoa de Cristo Jesus nós encontramos a justiça. Amém. O Senhor um dia vai dar fim à injustiça, à maldade. O Senhor é um Deus justo que não usa duas balanças, o Senhor tem uma balança só. O Senhor é fiel, o seu trono é um trono de justiça, o seu caráter é um caráter justo. Mas muito obrigado, Deus, porque a tua justiça, o teu juízo está pautado no seu amor. E baseado nisso, nós estamos aqui, ó Deus, para dizer, por favor, nos perdoe das injustiças que cometemos, de às vezes errarmos o alvo, e que possamos a cada dia, ó Deus, buscar em Ti mais e mais vitórias sobre o pecado. Por favor, abençoe cada amigo que está nos vendo, nos ouvindo, a família deles, aonde eles estejam, que eles possam ser uma bênção para as pessoas. E nós também, aonde estivermos, que possamos ser uma bênção a todos. Nós suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor, muito obrigado você que está aí, muito obrigado por ter contemplado a gente com a nossa liçãozinha, por ter nos ouvido, assistido, e assim, na semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, mesmo dia, nós estamos aqui de novo para apresentarmos essa lição que está maravilhosa, para conhecermos cada dia mais do amoroso, do amorável, ou seja, do singular, amor e justiça que Deus tem para mim e para você. Fechado? Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e até semana que vem.